Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem aí atrás? Tudo bom. Que Jesus possa nos inspirar na compreensão de seus ensinamentos esta noite. René Descartes foi um filósofo francês e matemático que viveu ali por volta de 1600. Na matemática, Descartes desenvolveu as conhecidas coordenadas cartesianas que alguns de vocês devem conhecer, eixo x, y, para que conseguisse registrar um ponto no plano. Mas vocês não se assustem que nós não vamos ter aula de matemática nesta noite. O que a gente gostaria de falar é mais sobre o lado do filósofo Descartes. Dentro da filosofia que Descartes propunha, ele jogava para que todos deveriam duvidar de tudo, até que fosse encontrada a verdade irrefutável. E dentro dessa sua filosofia, Descartes encontrou a primeira verdade, uma verdade, que ele analisou sobre o seguinte aspecto. Ora, eu tenho consciência de mim, penso, então eu existo. E aí aquela célebre frase que a grande maioria de vocês conhece, penso, logo existo. Mas tinha uma resposta que Descartes passou sua vida buscando e desencarnou e até aquela época não encontrou, mas muito provavelmente agora ele deva ter a resposta. Que era sobre qual questão? Ora, eu existo, mas existo para quê? Por quê? Descartes não encontrou essa resposta, essa verdade. E aí vem Jesus e fala assim para a gente: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ela vos libertará, mas então a gente está preso? Alguns podem achar que não, né? Será? Será que todos nós, de alguma maneira, não estamos presos? Os nossos medos, os nossos vícios, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Será que algum de nós aqui está livre disso? E qual a verdade que Jesus nos oferece para que a gente se liberte de tudo isso? A verdade é exatamente a resposta que Descartes estava querendo ter. Por que eu existo? Por que cada um de nós existe? Já se perguntaram sobre isso? E o Espiritismo ele oferece, desde que a gente se propõe a encontrar essa resposta, ele nos oferece a resposta. Jesus nos dá a dica. Quando ele fala assim, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ora, o que isso nos remete? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então eu tenho que ver o reino de Deus. Certo? Se ele joga essa frase. Então, o reino de Deus é um objetivo. E o que é esse reino de Deus? E ainda tem um capítulo que Jesus fala: meu reino não é deste mundo. Reino de Deus, reino de Jesus. Então a gente tem que, de alguma maneira, chegar nesse reino. Tudo está indicando que sim.
E isso é uma parte da resposta que Descartes queria. E o que é a vida? O que é a vida? E o Espiritismo nos responde a isso. A vida é uma evolução permanente. Permanente? Não tem fim? Para nós espíritos, não. Porque absoluto só Deus o é. E aí alguém pode questionar, mas Jesus continua evoluindo? Jesus continua evoluindo. Dentro de uma outra esfera. De não ter mais necessidade de ter que habitar um corpo matéria. Mas todo espírito continua evoluindo. Porque senão ele seria a condição de Deus de não precisar mais evoluir. Mas Deus só há um. Então a vida é uma evolução permanente, da qual nós fazemos parte. Cada um de nós. Então nós temos uma origem, que Deus nos cria, e temos um destino, que Jesus já dá a dica, ver o reino de Deus. Mas de Deus nós viemos, de Deus, em Deus nós estamos e para Deus nós vamos. Mas como isso? Se estamos em Deus, como que nós vamos para Deus? Que é o que Jesus mais ou menos nos dá a dica. Se de Deus nós viemos, de Deus, em Deus nós vivemos e para Deus nós vamos, o que significa isso? Deus está em nós e nós estamos em Deus, porque Deus é tudo, é o universo. E Deus é a nossa centelha de vida. Mas como que então nós vamos para Deus? O ir para Deus é ter a compreensão cada vez mais abrangente de quem é Deus. Coisa que hoje nós não fazemos a mínima ideia de quem seja. A gente sabe que é o nosso Criador, né? Mas essa magnitude, né, que é Deus, o que será? A gente faz tão pouca ideia. Mas o fato de a gente respeitá-lo, tentar seguir suas leis, é o que nos cabe. Né? E na medida que a gente vai evoluindo e daí a vida, cada vez a gente vai tendo uma compreensão maior de Deus, até chegar a uma condição que Jesus está. E Jesus é seu mensageiro direto perante a gente. Então, respondendo à questão que o Descartes procurava, por que cada um de nós existe? É para ser um trabalhador cada vez mais responsável na grande obra do universo divino. A vida não é uma evolução constante. Na medida que nós vamos cada vez evoluindo mais, nós vamos nos tornando cada vez mais responsáveis, com uma compreensão cada vez maior do que Deus espera de nós, e vamos nos tornando trabalhadores cada vez com condições mais amplas, né, de atuar nesse universo. Para isso que nós existimos. Tem um livro do Leon Denis, né, Problema do Ser, do Destino e da Dor, que Leon Denis fala assim, ó, a alma vem de Deus e volve a Deus, percorrendo o ciclo imenso dos seus destinos. Mas, por mais debaixo que tenha descido, cedo ou tarde, pela atração, sobe de novo ao infinito. Que procura ela ali? Ele está se referindo à nossa alma. O conhecimento cada vez mais perfeito do universo, a assimilação cada vez mais completa de seus atributos, beleza, verdade, amor, e ao mesmo tempo uma libertação gradual das escravidões da matéria, uma colaboração crescente na obra de Deus. Leon Denis já está dando a dica aqui do que a gente está falando. Né? O nosso objetivo de vida, o porquê Deus nos cria, é como trabalhadores na grande obra de Deus,
na medida que a gente vai tendo uma compreensão cada vez maior, as nossas responsabilidades aumentam, até como tendo Jesus como um parâmetro, até a gente se tornar um criador de um sistema solar, um governador de um planeta, um governador de uma galáxia. A gente está tão longe de imaginar isso, a gente não vai dar conta aqui do nosso dia a dia, que dirá governar um planeta. Mas vamos chegar lá, gente. Esse é o nosso destino de cada um. E a gente falou essa abertura aqui para chegar no capítulo que nos cabe hoje. Amar ao próximo como a si mesmo. E no item 1 está assim, ó. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec coloca a seguinte questão para a espiritualidade. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Olha, se Deus tivesse feito uma seleção, ele estaria agindo de parcialidade. Onde estaria a justiça divina, né, gente? Todos nós temos a mesma origem, iguaizinhos. Pô, mas somos tão diferentes uns dos outros. As decisões que cada um foi tomando ao longo de sua vida. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-lo de si. Olha aí, Deus a cada um deu uma missão. E essa missão também não é diferente, gente. Porque também continuaria havendo a parcialidade. E qual que é a missão? Essa que a gente já falou, né? Atingir a condição de espírito puro para estar recebendo cada vez um trabalho mais responsável e colaborando na expansão universal. E no item 8 aqui do capítulo, consta assim, ó. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Quando a gente é bem primitivo, está descobrindo o fogo, a pedra lascada, aquelas coisas lá. Embora muitos de nós ainda continuem só vivendo de instintos, né? Instruído e purificado tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. E na questão 9, lá no meio dela está assim, ó. O amor é a essência divina, desde o mais elevado até o mais humilde. Todos vós possuís no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É um fato que tendes podido constatar muitas vezes. O homem mais adjeto e o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer mais afeição viva e ardente, à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. Uai, nós temos o amor dentro da gente. A gente tem a fé dentro da gente, como diz o capítulo 19 aqui, a fé que transporta montanhas. Quando Deus cria cada um de nós, a gente já vem com esse gene em nós. Por que será que a gente não faz essas coisas? Por que será que a gente não tem fé? Por que será que a gente não ama? Essas coisas estão latentes, estão dormindo lá. E há necessidade de que a gente desperte elas. Enquanto a gente não procurar despertar, elas vão continuar dormindo lá.
Muitos de nós acreditam que a fé vem de fora para dentro, né? Tem uma fada madrinha voando por aí que vem com um condão e pum, você vai ter fé. Não é assim que funciona, gente. A fé é um trabalho de cada um de nós, de buscar aquilo que desperta ela em nós. E o que desperta a fé em nós? O que desperta o amor em nós? É ter as respostas, né? Como Descartes queria. Na medida que a gente vai obtendo as respostas do que é a vida, do que eu tenho que fazer, eu vou me propondo a executar isso. E se a gente tem uma origem e tem um fim, um objetivo, para todo objetivo que a gente tem que ter o caminho para chegar nele. E qual que é o caminho para a gente ver o reino de Deus? Nos tornarmos espíritos puros. Exatamente a proposta do capítulo aqui, ó. Amar o próximo como a si mesmo. Fora da caridade não há salvação. A gente não vai conseguir ver o reino de Deus se a gente não se propor a adquirir a vivência do amor, a despertar a fé. E é por isso que Jesus, na verdade, nos instiga a amar ao próximo e no capítulo seguinte a amar até o inimigo. Já está passando da hora, mas só um finalzinho. Mas por que eu tenho que amar? Porque enquanto a gente não ama, a gente está em estado de desequilíbrio. E a gente tem que trabalhar no trabalho universal que Deus nos pede exatamente para a estabilidade das coisas. O universo ele é instável e estável ao mesmo tempo. Porque na medida que existe e se cria uma instabilidade em algum ponto do universo, existe um contraponto que dá o equilíbrio disso. Ora, imagina se todos nós fôssemos, né, todos os seres do universo estivessem em estado de desequilíbrio. Imagina o que iria ser isso? O caos, né? A coesão atômica do átomo, embora os elétrons estejam todos lá se mexendo, existe uma coesão que une aquilo, dando equilíbrio para aquilo lá. Os astros no universo, claro, tem cometa para cá, cometa para lá, sistema solar que é criado. O nosso sistema solar, num primeiro momento, era uma explosão, era matéria voando para todo lado. E encontrar a estabilidade, a lei gravitacional, uma lei divina de amor. E o que vai contrabalançar os espíritos imperfeitos em desequilíbrio? Os espíritos em equilíbrio. E é essa a nossa proposta. É isso que Jesus nos pede. Que a gente passe a participar do lado dos espíritos em equilíbrio. E espírito em equilíbrio é o espírito que ama. Aprendeu a amar. Adquiriu a fé. É isso que Jesus nos pede. E que Deus colabore em despertar em nós o amor. Que assim seja.